Olá, Gabriel. Aqui é o Gabriel e essa é a correção do seu exercício E3. Vamos começar já anotando o primeiro número da sua sequência numérica, que é o 93, ok? Lembrando que com o exercício E3 disponível para envio, nós disponibilizamos também o envio da sequência numérica do exercício E2. Bom, tirar isso daqui. Do exercício E3, nós esperamos receber os modos do 35 ao 75, certo? O modo 35 ele é um jeito diferente de apresentar aquela estrutura org que nós vimos no seu modo 25. Essa estrutura do 35 ela é feita a partir do campo estruturado Outline Code 10, que você insere aqui no seu modo 15. Cliquei com o botão direito na área azul, me aparecem os atalhos e eu cliquei no 15, que é esse aqui. Vou tirar essa parte de baixo e esses autofiltros. Então, você inseriu na tabela do seu modo 15, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse campo estrutura org. Eu venho em Tools, Customize, Fields, de novo, Tools, Customize, Fields. Nós temos aqui estrutura 10, porque ele é um Outline Code. Repare que eu estou usando o Office 2007. No Office 2003 você vai ter duas abas, né? Você vai selecionar a aba do Outline Code. Então aqui, a estrutura org, que você renomeou assim, e que você configurou o lookup para 3 níveis de caractere. Como posso ver aqui, se eu, em vez de caractere, fosse número, apareceria 1. Como está asterisco, eu sei que é caractere mesmo antes de entrar. E nós temos aqui os seus 3 níveis. Eu vou cancelar isso, jogar isso para cá. Não, para cá. Vem lookup eu pego e arrasto para cá. Então, nós temos presidência, diretoria e as gerências. Eu fiz isso para ver se os níveis org 1, 2 e 3, né, do campo 28, 29 e 30, está de acordo com o Outline Code. E parece que sim. Bom, ainda aqui no lookup nós temos duas opções que valem comentário, que são essas aqui, selecionadas e abertas. Bom, a primeira diz permitir que itens adicionais sejam inseridos nos campos. Os valores serão acionados ao lookup. Essa deve permanecer desmarcada como está aqui. Por quê? Caso marcada, ela diz que caso eu entre aqui com informações que não estão no lookup, essas informações serão adicionadas na sua estrutura. Isso deve permanecer desmarcado, porque justamente um dos benefícios de se usar um campo estruturado é inibir o erro de digitação, um possível erro de digitação que a pessoa que está entrando com valor tenha ao inserir esses valores aqui. Por exemplo, se alguém esquecer o acento da presidência ao escrever nível org 1, o Project entende com 2 valores diferentes e ele vai dividir o seu nível org 1 em 2 valores. Presidência com acento, presidência sem acento. Certo? No caso do lookup do campo estruturado, isso não acontece porque ele seleciona valores pré-configurados. O de baixo, sim, deve permanecer marcado. Por quê? Ele diz que somente valores sem níveis subordinados podem ser escolhidos. Então, você só vai conseguir escolher na sua estrutura esses 4 últimos valores, porque eles não possuem níveis subordinados. Isso é lógico, porque todos os valores que você incluiu nos campos nível org 1, 2 e 3, você incluiu inclusive o 3, todos eles. Então, quando você seleciona aqui um terceiro valor desse, por exemplo, passar para cá ou continuar em projeto, ele carrega consigo os valores anteriores. Então, isso é o que nós pedimos e você fez corretamente. Vou passar então para o modo 45, aqui em View, 45 combinado. Combinado significa que ele é construído a partir de 2 modos. O 45 asterisco, que não deveria aparecer no menu,
e não está aparecendo realmente. E o task name form. Bom, 45C, eu vejo aqui 45 asterisco e task name form, eles aparecendo no menu. Então eu vou aplicar. Quando eu aplico, ele já divide a tela. Em cima 45, embaixo task name form. Ok, tive um problema, voltando. Então nós estamos no modo 45, modo combinado. Na parte de cima o 45 asterisco, que é um tabelão, e embaixo o task name form, onde você selecionou corretamente a aba Notes, opção Notes, para se apresentar aqui. Caso você tivesse dicionário DAP, como tem aqui, passando os elementos de cima, nós veríamos embaixo esse dicionário, que é o que nós estamos vendo aqui. É uma forma mais simples e objetiva de você ler o dicionário da EAP. Como todo modo combinado, a parte de baixo está subordinada à parte de cima, certo? Vou pedir então para você anotar este número aqui, certo? Bom, vou tirar a parte de baixo para facilitar a visualização do restante do seu modo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ver como ficou a sua EAP mais atividades. Então, selecionei todo mundo, minimizei. Temos o projeto como um todo, com início, meio e fim. Bom, dentro de gerenciamento do projeto, o gerenciamento do planejamento, o gerenciamento da execução, do controle e do encerramento. Muito bem. Dentro de planejamento, algumas atividades. Identificar, definir, identificar, planejar. Ok. Em execução, atualizar, integrar, consolidar. Legal. Controlar, enviar. Enviar relatório semanal. Uma atividade interessante, enviar relatório semanal. Uma atividade só que define várias atividades, já que é semanal. Mais para frente no curso, você vai ver como inserir atividades que acontecem periodicamente, sempre em algum dia específico, por exemplo, da semana. Por enquanto, deixe-se enviar relatório semanal aqui, que é uma atividade recorrente que nós vamos ver, se não me engano, no E4. Bom, encerramento também, nós temos atividades definidas por verbo. Muito bem. Engenharia, verbos e verbos. Em implementação nós temos um marco, legal. É bom nós termos marcos ao longo do projeto. E verbos. Bom, então creio que você tenha entendido o espírito da coisa no caso de gerar e distribuir as atividades ao longo do seu pacote, da sua EAP, dos seus pacotes de trabalho. Nós temos aqui uma sequência de pacotes de trabalho com poucas atividades, no caso 2. Errado não está, mas em geral nós temos mais atividades dentro dos pacotes de trabalho. Senão gera um esforço desnecessário de gerenciamento. Repare que quando você faz um pacote de trabalho, você vai nomear um responsável por esse pacote de trabalho, e isso demanda esforço. Se nós tivéssemos 4 atividades dentro do mesmo pacote de trabalho, seria uma pessoa só para tomar conta e não 2, certo? Você pode também colocar a mesma pessoa, o que seria redundante, mas estruturalmente ficaria mais organizado. Em operação e manutenção, nós temos novamente poucas atividades, mas sem problema, com os marcos de início e fim. Muito bem. Vamos dar uma olhada então nos campos que compõem essa tabela 45, né? Uma tabela um pouco maior do que nós vimos até então. Então, View, Table, More Tables, 45, vou editar. E nós encontramos aqui ID ou ID, Unique ID, código da atividade, que é o texto 27, se eu não me engano. Texto 27. WBS, predecessores, name, pacote de trabalho, que é o flag 16. Cadê? Flag 16, que não precisa de título, já que ele foi renomeado. Depois nós temos sucessores, tipo e force driving, contact, milestone e summary. Esses sim
com os seus respectivos títulos. Ok. E apply. Vou abrir todo mundo. Pronto. Então, os 4 primeiros elementos, ID, ID único, né? Código da atividade e o WBS, são colunas para a identificação dos elementos da minha EAP, no caso agora mais EAP mais atividades, a identificação desses elementos dentro do meu projeto aqui no Project, né? O ID é o número da linha, simplesmente, ao longo do projeto, facilmente imutável quando eu arrasto uma coisa de um lugar para o outro. Já o Unique ID, ele é a ordem de criação da linha aqui no meu projeto. E, como o próprio nome diz, ele é único. Caso eu delete uma linha dessa, nunca mais eu vou encontrar um com o mesmo ID único. Então, para exemplificar, criei essa linha, foi a 92ª. Se eu deletar e escrever a mesma coisa, já não é 92, é 93. Caso eu desfaça e escreva a mesma coisa, também 93 não é 94. Ok? Bom, código da atividade é um campo do tipo texto que você já está familiarizado, que é um campo que nós colocamos aqui para mostrar que às vezes é interessante você classificar os elementos do seu projeto sem nenhum tipo de restrição. Aqui você está restrito a número da linha, aqui é o ID único, WBS, nós também já vimos, mas é uma estrutura pré-definida. Em código de atividade, que é um campo texto livre, você pode escrever qualquer coisa. Então você pode, por exemplo, definir um prefixo para marcos, e assim que você vê o prefixo, você já vê que aquela coisa é um marco, um prefixo para pacote de trabalho, um prefixo para atividades, e classificar assim o seu projeto inteiro, ok? Predecessores e sucessores, vamos falar mais para frente. Nós temos aqui pacote de trabalho, que é um campo do tipo flag, um campo livre também, um campo do tipo flag, que é um campo bastante simples, onde você escolhe sim ou não. Você, no caso, vai escolher sim ou não para aqueles que representam sim, um pacote de trabalho, ou não, não é pacote de trabalho. Então vamos ver aqui: planejamento sim, execução sim, controle sim, encerramento sim, engenharia não. Lembrando que pacote de trabalho é a última subdivisão antes das atividades. É o último summary antes das atividades. Então todo pacote de trabalho é uma linha do tipo produto, do tipo summary, mas nem todo summary é pacote de trabalho. Parece que você pegou o jeitão da coisa, classificando corretamente os seus pacotes de trabalho. Muito bem. Bom, tipo da tarefa. Nosso padrão é Fixed Duration, sendo que nós pedimos para você inserir pelo menos um Fixed Unit e Fixed Work, que eu não estou encontrando. Então, para facilitar, seleciono o autofiltro e vejo aqui, além de Fixed Duration, eu achei aqui um Fixed Units, que está aqui, identificar requisitos. E eu tenho também um Fixed Work, que está aqui, definir comunicação. Ambos com ID baixa, então estão lá em cima. Aqui, Fixed Units e Fixed Work. Esses dois. Muito bem, posso tirar o autofiltro. Devido ao esforço, nós pedimos para você inserir não. Obviamente que o Fixed Work vai ficar sim. Responsável. Lembrando que marco não tem responsável, mas atividade sim. Atividade tem responsável, principalmente nível org, não é mesmo? Eu posso ver aqui que você é responsável pelo projeto todo. Não, quase todo. A parte de planejamento só. Isso. Bom, marcos e produtos são campos, no caso aqui, de summary, produtos, exclusivamente para você visualizar. Então ele está dizendo sim ou não para aqueles que são produtos ou não. O interessante dele é que você pode aplicar um autofiltro e pedir para ver somente produtos no seu projeto, ou mostrar todo mundo. No caso de marcos, obviamente, é a mesma coisa, mas você pode ainda selecionar alguma coisa, transformando ela em marcos,
ou fazendo elas deixarem de ser marcos. Repare que quando eu mudei aqui para marco ou não, eu alterei a configuração visual aqui da coisa. Ela ficou em itálico e na cor azul petróleo. A menos aqui você deve ter feito uma configuração. Bom, isso nós vemos em Format Text Styles. Nós temos aqui milestones, deve ficar azul petróleo, itálico e 8. Muito bem. 8 é o padrão. E nós temos que não críticas e críticas, atividades, normal e azul marinho. No caso, existe ainda a formatação em format fonte, onde eu seleciono o que eu quero, vem format fonte, por exemplo, pinto de vermelho. E ficaria tudo vermelho e ignorando a configuração preliminar que eu tenha feito. Certo? E essa configuração ela se sobrepõe, como eu estava dizendo, à configuração do Text Styles. Não por isso que isso aqui não ficou azul petróleo, continuou azul marinho. Você provavelmente selecionou isso e pintou de azul. Tanto é que, se minha vista não me engana, isso aqui está um azul mais escuro que esse. Certo? Então, peraí. Format, Text Styles, crítica, não é azul marinho, é azul. E não crítica, azul. Agora sim, está do mesmo tom. Eu vou tentar format, fonte, automático. Talvez com automático. Não, aí ficou tudo preto. Uma vez que você tenha feito essa configuração, complica um pouco no Project. Não é tão lógico assim o pensamento, não. Mas o importante é que você fez aqui o que nós pedimos. Bom, como prometido, vamos dar uma olhada nos seus predecessores e sucessores. Primeiramente, eu vou pedir que você anote o número 29. Vamos lá então. Eu tenho que ver, primeiramente, se todos os seus marcos e atividades possuem predecessores e sucessores. E isso eu vou fazer criando aqui rapidamente um filtro novo do tipo Active e marco, onde eu quero ver milestone equals sim e summary equals no. Show em menu, ok, apply. Errei porque não é e, é ou. Bom, filtros, edito, ou. Pronto. Agora me aparece aqui somente marcos e atividades, certo? Então eu estou vendo que, aplicando um autofiltro, o elemento vazio em predecessores só pode aparecer início do projeto. Nada acontece antes do início. E o elemento vazio para sucessor só pode ser término. Nada acontece depois do fim. Ok? Pronto, posso tirar esse marco, esse filtro, e está correto. Agora eu preciso ver se os seus pacotes de trabalho, os seus summaries, possuem algum tipo de relacionamento, o que não deve acontecer. Para isso eu vou aplicar aqui um autofiltro, vir em produtos e sim, estou vendo todos os seus produtos e vejo que todos eles possuem predecessores e sucessores vazios. Muito bem, então eu vou tirar isso aqui. Pronto. Visto isso, vamos ver agora o pedido da apostila, que é encontrar pelo menos uma relação que não seja a mais simples, que é término do início. Quer dizer, pelo menos daquelas que não são a mais comuns. Então, eu preciso encontrar start to start, que eu vejo aqui, start to finish e finish to finish. Então, eu já vi aqui.
Além disso, nós deveríamos encontrar também retardos e antecipações, que eu vejo -2 e mais 1 dia. Todas essas configurações você pode fazer, caso seja término para início, selecionando o que eu quero e clicando na correntinha ou F, Ctrl F2, lembrando que o que eu selecionar primeiro será o predecessor, então identificar requisitos, depois integrar projeto. Corrente é diferente de integrar projeto, identificar requisitos e corrente, certo? Bom, posso fazer assim, e assim eu criaria relações do tipo término para início. Duplo clique, predecessores, eu posso incluir os predecessores desse elemento com o seu tipo de relação e com o seu lag. Então, posso incluir, por exemplo, mais 5 MO de mês. E ficaria mais 5 meses. E eu posso, como você vê aqui, fazer essa formatação também diretamente aqui. Então, por exemplo, em vez de 5 meses, vou colocar 5D de dias. Repare que para fazer isso, para incluir um retardo diretamente escrevendo aqui, mesmo que a relação seja do tipo término para início, eu preciso colocar FS. Quando ela não tem retardo na antecipação, eu posso incluir somente o ID, esse número aqui, né, é o ID da linha, eu posso incluir diretamente o ID sem o tipo de relacionamento, porque o mais comum é justamente término para início. Caso seja diferente, aí sim, como visto aqui, eu preciso colocar o 8SS, que seria uma relação do tipo 8, o elemento de ID 8, que está aqui, o anterior, identificar o risco. É predecessor de planejar respostas aos riscos e eles começam juntos, tá? Start to start. Caso tenha alguma dúvida em relação ao sequenciamento das atividades e marcos do seu projeto, com tipos de sequenciamento, retardos e antecipações, você, por favor, entre em contato. Uma coisa interessante é que você pode colocar um lag percentual no seu projeto. Por exemplo, identificar requisitos. Em vez de mais 5 dias, eu poderia colocar, aqui mesmo, eu poderia colocar 10%. E 10% se bem que é início do projeto, não tem porcentagem porque ele é um marco. Mas digamos que, deixa eu ver, 39, de cima. Obter aprovação não pode também. Enviar sua envio depois que eu gero. Monitorar, fazer. Digamos que eu tenho uma atividade já que eu posso começar a sua sucessora quando faltar somente 20% para ela terminar. Então, 20% para a atividade já terminar, a sua sucessora já começa. Ou então, 10% do tempo dela, da duração dela, depois que essa aqui começa. Então, existem lags percentuais também, ok? Vamos passar então para o modo seguinte, entrando no universo de diagramas de rede. E diminuir o zoom para poder ver alguma coisa aqui. Bom, nesse diagrama de rede, o diagrama de rede, como você pode ver, um modo onde nós estamos apresentando marcos, atividades, produto, enfim, os elementos da EAP, mas atividades na forma de caixas pré-configuradas e sequenciadas. Então, o diagrama de rede serve basicamente para nós vermos o sequenciamento do seu projeto, a distribuição lógica dos acontecimentos de forma mais facilitada. No caso desse diagrama 55, nós pedimos que você viesse aqui em formato Box Tiles e fizesse um template novo, atividade do projeto, para inserir nas atividades críticas e não críticas e nos summary, críticos e não críticos também, apesar do nome. Então, cadê summary, aqui atividade, pronto. E essa atividade, esse template tem name, AWS, nível org3 e content. O que você fez vindo aqui, ok? Você pode configurar fonte, tamanho e tudo mais. Bom, está correto. O modo seguinte ele é mais interessante porque ele é um diagrama PDM. O diagrama PDM é um diagrama de rede especial onde nós apresentamos somente marcos
e atividades, o diagrama de precedência. Nele, além de configurar um novo template, clicando aqui com o botão direito, é um atalho, posso vir em Box Styles diretamente, onde você inseriu aqui ID, Name, Early Start, Early Finish, Late Start, Late Finish, Free Slack, Total Slack, corretamente. Além de fazer isso, você vem em Format Layout, ou então com o botão direito Layout, e desmarcou Show Summary Task. Essa janela era interessante você dar uma explorada. Existem diversas configurações gráficas aqui para você ver. A mais interessante é essa aqui de colocar as setas para ficarem de forma direta, facilitando assim você ver para onde vão realmente os relacionamentos, os links. Fica um pouco mais deselegante, não fica tão esteticamente bonito, mas fica mais informativo. Fica dessa forma aqui. Para acharmos erro, fica bem mais fácil. Por exemplo, para procurar Leapfrog, fica bem mais fácil, mas eu não encontro no seu projeto. Realmente o seu projeto está livre de leapfrogs. Bom, vamos adiantar, pular para o 70, que é um diagrama de rede onde nós temos um grupo. O grupo 70 ele é cópia do 35, né, que ele usa o Outline Code também. E assim você pode ver que no modo do diagrama de rede é possível você incluir grupos e filtros. Tabela não, porque obviamente nós não temos tabela no diagrama de rede. Mas grupos e filtros são possíveis de serem incluídos nesse tipo de modo. Então nós temos aqui a separação. Repare que você não vai conseguir minimizar isso jamais. Mas essas informações estão aqui. Em NoValue, obviamente, vai ficar aqui os marcos do seu projeto. Para terminar, 75, um outro modo combinado, como sempre, a parte de baixo submissa à parte de cima. Nesse caso, nós temos embaixo o Relationship Diagram, mostra o relacionamento aqui dos elementos do meu projeto. Então, passando, eu posso ver os predecessores do elemento selecionado e os sucessores desse elemento, inclusive com o tipo de relacionamento. Então, eu vejo aqui que identificar requisitos tem 4 sucessores, todos eles do tipo término para início. Então, eles estão esperando essa identificação terminar. E o início do projeto é do tipo término para início e, de forma ilógica, tem aqui um retardo percentual. Porque foi o que incluí, né? Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vou pedir somente que você anote esse último número. No exercício E3, eu vou pedir que, além dessa numeração que eu passei e você anotou, você envie para mim a numeração de um colega seu. Então, você, por favor, assista a correção também de um colega e anote o número que eu passar para ele e envie tudo junto. Não vale combinar com alguém. Bom, um abraço, tchau.